locais. Os babuínos gelada vivem nas terras altas da Etiópia. Mas os babuínos gelada estão ficando sem espaço. As plantações Etiópia e as áreas de grama alpina encolhem. Por enquanto, a população de geladas se mantém, mas ficará encurralada porque esses campos são tomados por plantações de cevada. E o conflito entre humanos e geladas vem aumentando, porque os babuínos estão atacando campos de cevada, já que as gramas alpinas, suas preferidas, acabaram. Esse problema existe porque a população da Etiópia está se expandindo. Então, as áreas selvagens do mundo têm problemas porque há pessoas demais. One thing that's always worried me about the environment movement. Nos últimos 30 anos, o movimento ambiental não tem levado em conta a importância da população. É absurdo que isso seja desvalorizado, que seja politicamente incorreto falar sobre população. O problema populacional está no âmago da destruição do meio ambiente. Criar um futuro sustentável para 1 bilhão de pessoas seria melhor para o mundo natural do que achar uma solução para 6 bilhões de pessoas. Que dirá 9 bilhões, que será a população em 2050. Ignorar a população foi a única meta que o movimento ambiental já atingiu. Muitos consideram a população a maior ameaça aos ecossistemas. Não concordo. A população mundial é de 6 bilhões de pessoas e deve ficar entre 8 e 10 bilhões até 2050, ou um aumento de 50% na quantidade de pessoas. Nesse mesmo período, o crescimento econômico mundial será fator 4. A ameaça ao meio ambiente combina a quantidade de pessoas e seus padrões de consumo, que são impulsionados pela riqueza econômica. Não é só uma questão de quantidade, mas também em que grau as pessoas podem comprar recursos biológicos e energéticos, usar a água e etc. A maior ameaça é o crescimento da economia e a maneira como usamos a riqueza. É como vivemos no planeta e não só a população que faz a diferença. Se todos vivêssemos como os norte-americanos, precisaríamos de 3 planetas para sustentar a população atual. Ainda assim, o consumismo teria um impacto menor no planeta se não houvesse tantas pessoas. Hoje somos 6 bilhões. Quantos deveríamos ser? Eu acho que entre 500 milhões e 1 bilhão, mas não mais. Acho que a Terra pode sustentar com um padrão de vida razoável metade da população que temos hoje. Isso deixaria as pessoas mais felizes e o planeta mais feliz. Teríamos mais diversidade, produtividade, poderíamos manter a diversidade cultural e o mundo seria muito mais sustentável. Mas escolher como chegar a esse ideal é o problema. Então reduziremos a população à metade. Mas como fazê-lo em termos reais e éticos? Olhando para o mundo hoje, vemos que há avanços quando países fazem planejamento familiar, aprendem a combinação mágica de alfabetização e saúde para mulheres e meninas e acesso a métodos contraceptivos. Em suma, é isso. Bom planejamento familiar. Não precisa haver coerção, desrespeito aos direitos humanos, nem crueldade. E pode ser feito. Pode parecer simples, mas os índices de natalidade podem decair por igual. E quanto à África? O crescimento demográfico diminuiu na Ásia e na América Latina.
Está próximo dos índices da Europa e da América do Norte. Mas na África, as famílias são grandes e a segurança econômica é pequena. Há um incentivo para se ter famílias grandes e elas precisam de recursos naturais para a sua subsistência. Aqui, o impacto das pessoas sobre o meio ambiente ainda cresce. Se os africanos vivessem melhor, talvez tivessem menos filhos, mas eles seriam capazes de consumir mais. Então, onde está o lucro para o meio ambiente? Os africanos têm prosperado aqui há muitos anos, sem aviões, sem trens, sem arranha-céus, sem todas as modernidades que os ocidentais consideram exemplos de desenvolvimento. Para mim, desenvolvimento significa ficar vivo, ter qualidade de vida. E não de uma vida cercada de bens, de coisas, mas onde se possa viver num ambiente limpo e saudável e beber água limpa. Metade da população mundial vive com menos de $2 por dia. É inaceitável. É preciso crescimento econômico e que favoreça os pobres. Mas é preciso garantir que, à medida que a demanda por energia aumente, não afete o clima, a água, o meio ambiente. O desafio é usar os nossos recursos do modo mais sustentável possível. Este rio criou o maior sistema de cânions do mundo, com 1.600 quilômetros, visível até do espaço. À medida que a população cresce, um dos primeiros recursos pressionados é a água doce. Por exemplo, o grandioso Colorado, o rio que criou o Grand Canyon, não é mais tão grandioso. O Colorado, na maioria dos anos, nem chega ao mar, um sinal de que a saúde do rio não está boa. Há um desligamento de um serviço ecológico. O rio deve levar água, nutrientes e sedimentos ao delta, e não está mais fazendo isso. E isso tem um impacto sobre as espécies locais. No caso do Colorado, a produção dos pesqueiros diminuiu no Upper Gulf da Califórnia. Sempre atendemos às necessidades humanas. Quando precisamos de mais água, desviamos outro rio, construímos outra represa, cavamos mais um poço e tiramos mais do meio ambiente. Como quase todos os outros grandes rios no mundo, o Colorado foi represado. Há apenas 50 anos, em 1950, havia 5.000 grandes represas no mundo. Hoje são 45.000. Construímos 2 grandes represas todos os dias por meio século. É uma mudança enorme no ambiente hidrológico. E geralmente, as represas não geram só energia. Elas também extraem água para a irrigação. Tiramos muita água do meio ambiente para colocá-la nas plantações, e essas terras são importantes para nós. 40% da nossa comida vem das terras irrigadas e elas compõem menos de 20% das áreas plantadas. São terras importantes, mas exigem a nossa intervenção no ciclo hidrológico. 70% da água que tiramos de rios, lagos e aquíferos vai para a irrigação, consumindo a parte do leão do que tiramos do meio ambiente. Existe água doce suficiente para 6 bilhões de pessoas e suas plantações? A boa notícia em relação aos problemas de escassez de água é que ela é causada pelo desperdício e mau gerenciamento. Não é que haja